de pequeno, para ele é tudo igual. Então, por isso, enfim, Deus está transcendente qualquer. Não faz sentido a gente fazer algum cálculo com relação a Deus. Então, por isso, na realidade, a crença é que sim, Hashem, de acordo, se a pessoa se coloca nesse tipo de crença, se coloca nessa natureza, que Hashem está guiando, que Hashem está regindo, que Hashem, na verdade, ele que está por trás, né, a mão por trás, que está fazendo tudo. Então, aí sim, a pessoa acreditando, se colocando, se comportando dessa maneira, se conduzindo dessa maneira, então os de cima também se conduzem com ela dessa maneira. Que isso é, na verdade, o trabalho do quê? O trabalho do Mishkan, que completou o trabalho da criação do mundo. Quando Hashem só criou o mundo e no sétimo dia descansou, então ainda não tinha, na verdade, uma moradia para Hashem, um lugar onde ele estava aqui na matéria. Então, por assim dizer, talvez visivelmente, né, enfim, aos nossos olhos, ainda, ou no sentido, o nível, né, que se manifestava, era mais o nível que Deus criou o mundo, e a gente vai fazendo as coisas, e o ser humano vai fazendo as suas coisas, vai crescendo, vai fazendo o seu, parecendo que é o ser humano que faz. Quando teve o Mishkan, então aí se completou essa ideia que não, que Deus está habitando aqui embaixo, que Deus é o que está regindo e guiando, ele habita aqui embaixo, ele, na verdade, Hashem está aqui, morando aqui e olhando, né, enfim, olhando, guiando e estando por trás de tudo que acontece aqui no nosso mundo material. Quer dizer que o trabalho do Mishkan completou aquilo que havia, ele revelou um nível superior, ou completou, quer dizer, manifestou mais ainda aquilo que havia começado, quando Hashem criou o mundo. Então, nesse primeiro momento, obviamente Hashem criou o mundo, mas ainda não se revelou, não se manifestou que Hashem está guiando, que Hashem mora aqui embaixo, que ele que cuida de tudo. Quando teve o Mishkan, se manifestou essa ideia que Deus que está. Ele está aqui embaixo, ele habita aqui, ele cuida de tudo. Então, e essa é a ideia, na verdade, do Purim. Só que Purim, na verdade, não se manifestou de maneira revelada. É conhecido, né? Quantas vezes aparece o nome de Deus em Purim? Na Megillah? Quantas vezes aparece o nome de Deus na Megillah? Não lembro. Nenhuma. Deve ser por isso, não. Certo. Mas é interessante, nenhuma. Você pode ver, isso é conhecido, que a Megillah, enfim, é o único livro, enfim, do Tanakh, né, da Bíblia, dos 24 livros, que não aparece o nome de Deus. E por que isso, na realidade? Porque Deus está escondido na história da Megillah. Deus está escondido na história de Esther. Uhum. E aí, isso, na verdade, essa é, na verdade, a mesma ideia do nome Megillat Esther. Esther significa o quê? Ocultação. Seter, em hebraico, é escondido. Escondido, seter. Então, Esther significa ocultação. Deus fala, e eu irei ocultar-me de vocês. E eu irei naquele dia ocultar a minha face de vocês. Então, quer dizer, seter significa esconder, oculto. Então, Esther, na verdade, ela tem essa ideia da ocultação divina. E qual o trabalho de Esther, de Purim? Megillat Esther. A palavra Megillat tem a ver com megalê. Você sabe quando você fala revelação em hebraico? Revelação em hebraico você fala gilui. Gilui quer dizer revelação. Esther quer dizer ocultação. Então, Megillat Esther significa revelação daquilo que estava oculto. Daquilo que estava oculto. Megillat, megalé, revelação daquilo que estava oculto. Tem um livro chamado Megalé Amukot. Ele revela coisas profundas. Enfim, um rabino também muito importante, viveu em Cracóvia, século XVI, começo do século XVII, Rabino Nata Shapira. Tem um livro chamado Megalé Amukot, enfim, que significa revelando aqui no caso coisas profundas, aqui no caso revelando Esther, aquilo que está oculto. Então, esse é o trabalho de Purim, na realidade. Por isso Deus não aparece nenhuma vez. E é interessante que não é o costume Rabad, mas é conhecido que, na verdade, assim é trazido nos livros, é trazido num livro do Uremá, era o Rabi Moshe Israelish, o grande rabino dos Ashkenazim, né? Rabi Sefkar dos Faradim, Rabi Moshe Israelish dos Ashkenazim, que foi rabino na Polônia, em Cracóvia, em Kaismer também. E ele fez um livro chamado Mechir Yain. Mechir Yain, ele fez esse livro, enfim, é um livro bem interessante, onde ele explica espiritualmente
aquilo que aconteceu, né, em Megilat Esther. Espiritualmente falando, ao que se refere a como interpretar o livro de Megilat Esther espiritualmente falando. Mas isso não é só uma ideia famosa, né, de explicar espiritualmente. Então, na verdade, a Hashverosh, por exemplo, se refere, na verdade, ao Criador. Acharit Vereshit Shelo se interpreta o nome Ahasverosh, aquele que o começo e o último é dele. Acharit Vereshit, tanto o último e o começo pertencem a ele, que é o Criador. Então, explicando dessa maneira, quando fala Melech, a palavra Melech na Megillah se refere a quem? Ao Criador, exatamente. Então, de acordo com essa explicação, que é justamente revelar aquilo que está oculto, então Deus realmente não está revelado na Megillah, mas sim, não está revelado, mas sim, na verdade, está escondido. Onde ele está escondido? Na palavra Melech, não está escrito o nome de Hashem, e se refere a princípio a Hashverosh. Mas, na verdade, esse Melech se refere ao Criador. E é interessante, não é o costume Rabad, mas em algumas Megilot, as colunas, como é feita a Megillah, então a primeira palavra de cada coluna é Melech. Para assim, a primeira coisa, não é o costume Rabad, mas tem algumas que tem essa ideia que a palavra, eles escrevem Megillah de maneira que a primeira palavra de cada coluna que está escrito seja a palavra Melech. Para assim o quê? Por quê? Porque Melech se refere ao Criador. Então eles querem colocar a primeira palavra, Melech, que é o Criador, na primeira palavra da coluna. Então, na verdade, toda a ideia de Purim é revelar aquilo que está oculto. E não é tradição Rabad por... Não sei, porque eu posso... Será que é para poder estudar mais? Descobrir por si? Não sei, é trazido acho que no Yom Yom, inclusive, essa ideia de não colocar a palavra Melech que não era o costume Rabad de colocar do Rebbe Rashab, de colocar a palavra Melech como primeira palavra de cada coluna. Não sei, a gente pode ver exatamente qual o motivo, mas de qualquer maneira, mas a gente percebe que existe essa ideia. E essa ideia de Purim, na verdade, revelar aquilo que está oculto. Agora, como na verdade não está oculto, não está revelado, então também tem uma certa, vamos falar assim, é muito interessante, no momento, para o nível de Purim, quer dizer, se a gente consegue, o objetivo é você conseguir revelar 100%, quer dizer, conseguir fazer essa... Mas enquanto não está revelado, por assim dizer, existe uma ideia que em Purim não pode dizer Halel. Como não pode? Não se diz Halel em Purim. Por que isso? Porque Halel é uma bênção que você faz somente quando é um milagre revelado. A ideia de Halel, de você louvar a Deus, o Halel, é quando é um milagre revelado. Quando é um milagre oculto, então não se faz Halel. Certo. Então, e o que na verdade acontece? Por isso, por exemplo, o Pesach, né, que é o milagre revelado, a gente faz a Halel na noite de Pesach. A gente faz na noite de Pesach, porque a noite de Pesach ela representa uma revelação elevada, que até mesmo a noite de Pesach, que é quando o povo de Deus saiu do Egito, a noite teve essa revelação. Então, mas é uma revelação revelada, 100% da revelação divina, que veio de cima para baixo, quer dizer, que Deus se revelou, não veio através do esforço. Purim tem a vantagem, né, por assim dizer, Purim tem a vantagem de que veio através do esforço do povo judeu, não através de uma revelação divina. O povo judeu estava numa situação baixa e tiveram que fazer tchuvá, tiveram que se esforçar, tiveram que estar, como a gente fala, espremidos, foram espremidos que nem uma azeitona, enfim, e aí saiu o azeite, como se fala, ou que nem exprimiu, que nem a uva, e aí saiu o vinho. Enfim, Hanukkah tem a mesma ideia, né? Foi através passaram por uma katit lamaor, como se fala, foram exprimidos e aí se revelou a luz. Então, por isso, na verdade, eles têm essa vantagem, que foi através deles que eles se esforçaram, e eles entenderam que a natureza pertence ao Criador. E aí tiveram essa percepção, esse entendimento, e foi revelado realmente que Hashem que cuida, e por isso eles foram salvos. Mas essa salvação não aconteceu de maneira sobrenatural. Essa salvação aconteceu de maneira natural. Enquanto que com relação a Pesach, ao contrário, foi uma revelação, teve a desvantagem, que não foi através do esforço do ser humano, do Yehudi, do judeu, foi Deus revelando, e foi algo que então não veio através do esforço deles, por isso eu tenho essa desvantagem, que não veio através que eles foram exprimidos, enfim, através do sofrimento. Apesar que eles foram escravos. Então, isso que eu ia falar, estavam sofrendo, né, bastante. Tá bom. Mas não foi exigido deles um trabalho, vamos falar assim, espiritual. O trabalho espiritual de fazer tchuvá, enfim, foi só exigido o Brit Milá e passar o sangue nas portas, e isso já seria considerado mérito para eles.
Não foi exigido nada que nem Purim, que enfim, tiveram que fazer Teshuvah. Agora, com relação mas a vantagem é que a revelação é mais nítida, dá para você ver de forma explícita o Criador. Em Purim não dá para você ver de forma explícita e clara o Criador. Por isso, em Pesach você faz Halel e no Purim você não faz o Halel. Mas a ideia seria, na realidade, a gente conseguir justamente, quer dizer, qual seria a ideia? A Megillah substitui o Halel. A Megillah, a Gemara fala, por que a gente não faz Halel? A Gemara responde, a Gemara faz duas respostas, enfim, e a mesma ideia, na realidade, a mesma ideia. A Gemara fala uma resposta, porque a gente ainda é escravo de Ahashverosh. Pesach, a gente escapou, não é mais escravo, não é mais súdito de... Saímos de Paró, libertados, agora somos só de Hashem. E em Purim, por mais que a gente se salvou de não ser mortos, a gente continua debaixo de Ahashverosh. Akate Abdei Ahashverosh Anana, ainda nós somos escravos de Ahashverosh. E a segunda resposta, então por isso não fala Halel, porque a gente não foi uma redenção completa. A segunda resposta é que a Megillah substitui o Halel. Que a Megillah tem em vez do Halel, mas a resposta é a mesma. Por quê? A ideia é a seguinte: o que significa estar debaixo de Ahashverosh ainda? Que a gente ainda não consegue ver de forma revelada que a gente está debaixo de Hashem. A gente continua debaixo de Ahashverosh, só que a gente entende que por mais que a gente está debaixo de Ahashverosh, é Deus que está conduzindo tudo, e não Ahashverosh. Mas na prática a gente ainda está debaixo, no sentido revelado, a gente está debaixo de Ahashverosh, somente que a gente entende que não importa Ahashverosh, que importa é Deus. Em Pesach não. Em Pesach não existe Ahashverosh, 100% só Deus é revelado. E essa é a mesma resposta que Megillah substitui o Halel. Porque Halel é justamente quando a coisa é revelada. Megillat Esther é justamente o contrário, quando a coisa não é revelada, e o trabalho é conseguir revelar, conseguir olhar dessa maneira, conseguir olhar que é Deus que conduz. Então, esse é o sentido de Megillah, que Megillah está em vez de Halel. Que é o trabalho de Purim não é simplesmente agradecer a Deus pelo milagre que foi feito, vamos chamar assim, que é o milagre revelado, a gente só agradece, a gente só vê o milagre, a gente só reconhece, vamos falar assim, reconhece de uma maneira que a gente está vendo, mas aqui em Purim não, é exigido que a gente tem que revelar dentro da ocultação. Quer dizer, não é uma revelação direta, não, é ocultação, e o trabalho é conseguir revelar Deus dentro dessa ocultação, entender que Deus que está por trás de tudo isso que está acontecendo. E aí cada um tem uma vantagem, por quê? Porque quando você tem o nível de Pesach, né, na verdade, é um nível que ele no nível de, é mais elevado, e vamos chamar assim que no nível de anulação perante o Criador, ele é um pouco maior, o ser humano tem uma anulação total, quando o pessoal vê Pesach, é algo externo, então ela vê aquele milagre acontecendo, é uma luz mais elevada, enfim, que é Deus se revelando acima da natureza, acima, que enfim, quebra as leis da natureza, que é essa desvantagem, na realidade, quebra as leis da natureza, que ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem. Por quê? Porque é uma revelação acima da natureza, mas que não é um objetivo, porque quebra a natureza, e não é esse o objetivo. Então, pensa, Deus foi lá e fez as macotas, as pragas, mas não seria esse o objetivo, que por isso teve Purim, que no final. Mas... então essa é a vantagem e desvantagem que tem em Pesach e que tem em Purim. Então a gente vê Pesach, a gente se anula perante o Criador simplesmente. No Purim não é uma anulação, ao contrário, a gente vai entendendo como na verdade Deus se encontra dentro da natureza. Quer dizer, é uma anulação que vem na verdade mais de forma mais interna, dentro da gente. Ou seja, dentro da nossa consciência. Não é simplesmente uma coisa que é de fora, sabe? Quando você vê uma coisa incrível que você não imaginava, enfim, mas aí é uma coisa que é externa, que bate e te anula. Então, aqui não, uma coisa que você vai entendendo, que você vai entrando dentro de você essa consciência. É uma coisa que está dentro. Então talvez nesse sentido é o positivo do Purim, que você na verdade vai se conscientizando, que você vai entendendo que Hashem realmente é o que está conduzindo tudo, mas talvez você não... Então, na sua mente você tem essa vantagem, que você vai entendendo, está dentro de você, mas nos seus olhos, na sua visão, ainda você vê, você não consegue ver nitidamente o Criador. Você entende que o Criador está por trás, mas na sua visão, vamos falar assim, essa é a falha de Purim, que ainda não dá para ver de maneira ocular, né? Enfim, de maneira... Mas o objetivo é juntar os dois. Por isso, o Purim ele é feito no Adar 2 e não no Adar 1. Por que o Purim não é feito no Adar 1? O Purim deve ser feito no Adar 1. Quando você tem uma opinião que fala que no Talmud de Jerusalém que o primeiro Purim em si, original, aconteceu no Adar 1. Então por que a gente faz no Adar 2? A ideia é porque é para aproximar o Purim de Pesach. A redenção de Purim com a redenção de Pesach. Porque cada um tem uma vantagem.
A redenção de Pesach foi uma relação mais elevada, que dava para ver Deus nitidamente. A redenção de Purim tem a vantagem que foi uma coisa dentro da natureza. Aqui não é uma coisa que sai da natureza. O objetivo do judaísmo é trazer Deus dentro da natureza, e não um Deus que transcende. Mas o objetivo seria juntar os dois. Esse nível mais elevado é uma ideia, quer dizer, conhecida, trazida muitas na Hassidut em vários assuntos. Essa ideia de você juntar essas duas ideias. A redenção de Purim, mas é trazida também com relação a outras coisas, essa mesma ideia. Mas aqui no caso, a redenção de Purim com a redenção de Pesach, que por isso é próximo um do outro. Por um lado, o objetivo seria conseguir chegar num nível a tal ponto que a gente consegue entender 100% que a natureza é o Criador, e a gente consegue trabalhar tanto, vamos chamar assim, que a gente enxerga dessa maneira. A gente consegue literalmente enxergar, que nossos olhos vêm dessa maneira. Como se fosse que o trabalho é tanto que a gente não vê mais o Ahasveroj, vamos chamar assim. A gente consegue trabalhar, mas que vem através do nosso trabalho, não que vem através do trabalho veio antes, né? Um trabalho muito grande veio antes. Certo, porque sim. Que foi o trabalho que deu o mérito para que tivesse Pesach. E o outro foi um trabalho... teve que ter o trabalho para que fosse revelado. Certo. Então, sim. Ambos têm, né? Só que um veio... Ambos têm, você está falando, ambos têm o trabalho, você está falando? Isso. Ambos têm o esforço do ser humano? É. Tá bom. Não? Você tem razão com relação à escravidão do povo judeu. O povo judeu precisou ser escravizado, né? Passar por essa escravidão para depois poder... É que não está diretamente associado, né? Tipo, não é por isso que aconteceu aquilo, né? Como em Purim. E talvez eu diria mais ainda que existe uma pergunta famosa: qual foi a grandeza do Purim? Qual foi a de Pesach? Deus já havia prometido que o povo judeu ia ser escravo e que depois ele iria libertá-los. Então qual é a grandeza de Deus ao libertar o povo judeu da escravidão, se ele já havia prometido isso? Uma das explicações diz que Deus havia prometido, acho que inclusive Rabbi Shimon bar Yochai que fala isso, que Deus só falou isso, a libertação ia ser só material, mas não ia ser uma libertação espiritual. A libertação espiritual foi Deus que deu um plus, que era só para ter a libertação material, mas o que deu a libertação espiritual? Quer dizer, que Deus foi lá e entregou a Torá e deu um novo nível espiritual. Isso foi um plus de Deus, não foi algo que já estava combinado. Uhum. Então eu entendo que talvez